Então, quando a gente quer refatorar nosso código, é interessante a gente ter acesso a catálogos de refatoração, que são basicamente listas de refatorações que foram aplicadas por desenvolvedores em várias situações diferentes. Refatorações conhecidas e que dão para a gente uma certa segurança de que elas vão preservar o comportamento e que vão melhorar também a qualidade do código. Certo? Então, basicamente, isso daí ajuda a gente a seguir essas transformações padrões. Basicamente, são templates de transformação, dando características do código original e do código final após a transformação. Como eles já foram usados por pessoas no passado e foram analisados por vários desenvolvedores, dão essa segurança maior. E dessa forma eles servem para guiar todo esse processo de refatoração do código, certo? A gente pode usar esses catálogos tanto através de ferramentas que implementam essas transformações. Então a gente vai lá no menu da ferramenta da IDE, seleciona a transformação, dá informações extras sobre que parte do código a gente quer que seja transformada e a própria ferramenta faz a transformação para a gente. Ou mesmo para a gente usar esses catálogos para guiar as nossas transformações manuais, como se fossem templates a serem seguidos manualmente pelo desenvolvedor. Então a gente está chamando aí tanto de refatoração, o processo de mudança do código, preservando o comportamento e melhorando a qualidade interna, como também cada um desses templates, cada um dessas transformações a gente chama também de refatoração. Para ver um exemplo de um catálogo, vamos olhar aqui um dos principais catálogos, que é o catálogo de Fowler, do livro associado, a referência está aí embaixo, certo? E a gente vê que sempre nesses catálogos a gente tem um lado esquerdo, aí essa classe pessoa com 3 atributos, e um lado direito. No caso, a gente tem no lado direito duas classes, pessoa e número de telefone. Então, o lado esquerdo simboliza o código original, com uma certa deficiência, com um certo débito técnico. E do lado direito, o código melhorado, após a transformação, após a refatoração. Tá? Então, nesse caso daí, o que esse Refactoring Extract Class basicamente indica é que se você tem uma classe pessoa dessa daí, com atributos como número e código de área, certo? O número do escritório, do telefone do escritório e o código de área do telefone do escritório, certo? É melhor tirar isso de dentro da classe pessoa e colocar isso numa classe número de telefone. E por que isso? Porque essas características elas não são inerentes ao objeto pessoa. Elas são, inclusive, tem pouca coesão com o atributo nome. Certo? Então veja que a coesão entre o atributo código de área e número é muito maior do que entre os dois e nome. Certo? Então aí a gente está extraindo um conceito de dentro de pessoa, o que pode ser interessante, porque esse conceito número de telefone pode ser reusado em várias outras situações. Então é interessante não só por conta desse reuso, mas também por deixar a classe pessoa mais coesa e mais simples, que ela fica agora concentrada na responsabilidade relativa à pessoa e não também incluindo a responsabilidade relativa a número de telefone. Mas veja que nesses catálogos a descrição do que deve ser feito é em termos de exemplos, como a gente está aí, e de forma relativamente vaga, certo? Então, um outro exemplo de catálogo também aqui, de uma outra referência, mas no mesmo nível de informalidade. Também com o mesmo exemplo que a gente viu antes, dizendo qual era o problema, qual é a solução desejada, certo? Mesmo exemplo, tá? Mas com uma explicação um pouco diferente do que deve ser feito, mas mesmo assim ainda bastante informal. Um outro exemplo aqui de refatoração informal é essa de Move Field, que diz que em determinadas situações, se uma classe 1 não tiver muito acessos direto
a um atributo, a um field, e esses acessos forem mais comuns numa classe 2, é melhor mudar esse atributo da classe 1 para a classe 2. Então, todos os refactorings, eles têm nomes característicos, certo? Vocês podem observar depois, entrando nesses catálogos e estudando essas refatorações, tá? Então, tem um nome característico e sempre uma origem e um destino, certo? Mas muito de forma informal, isso é especificado o que o desenvolvedor deve fazer. Isso é perigoso, porque vários desses refactorings detalhados nesses catálogos, se a gente não observar determinadas pré-condições, eles podem levar a um programa inválido, ou mesmo a um programa válido, mas que não preserva o comportamento. Então, por isso que é importante a gente sempre ler a descrição completa desses refactors nesses catálogos e entender quais são as pré-condições, ou seja, em que condições têm que ser necessárias para que quando a gente aplica a refatoração, a gente obtenha realmente um programa que é válido e que preserve o comportamento. Então, alguns catálogos mais elaborados, como esse daqui que a gente vai ver, eles especificam melhor essas condições. Tá? Então, aqui a gente já tem um nível de formalização maior, né? E o que a gente está vendo aqui é também similar aos catálogos informais. A gente tem um lado esquerdo aí mostrando o código de origem e um lado direito mostrando o código de destino. Certo? Só que no que a gente viu até agora, as transformações eram sempre da esquerda para a direita. Aqui nesse catálogo a gente usa um símbolo de igual para dizer que a transformação também pode ser da direita para a esquerda. Tá? Então isso na verdade não é chamado exatamente de uma refatoração, é chamado de uma lei de refatoração, que depois a gente vai ver melhor. Tá? Mas aqui basicamente a gente está dizendo que da esquerda para a direita a gente pode subir uma declaração de método que está numa subclasse para sua superclasse imediata. Certo? Então estou subindo a declaração do atributo A da subclasse C para a superclasse B. Certo? E isso normalmente é uma refatoração. E do lado da direita para a esquerda, o que eu estou dizendo é que eu posso baixar, posso pegar um atributo A que está declarado numa superclasse B e deixar ele declarado agora numa subclasse C dessa superclasse B original. Tá? Então isso pode ser feito, mas só preserva o comportamento e só garante a validade do programa resultante se determinadas condições forem satisfeitas. Então, da esquerda para a direita, o que basicamente a gente está dizendo aí é: você só pode subir uma declaração de método, de atributo A, você só pode subir isso para uma classe B se esse atributo A não for declarado em nenhuma outra subclasse de B. Porque C é uma subclasse de B e tem um atributo A. Mas se tem uma outra subclasse, digamos D, também subclasse de B, se ela também declara um outro atributo, na hora que você sobe isso para a superclasse, vai gerar um conflito de declarações. Certo? Então, isso daí está dizendo que nem sempre é possível subir uma declaração de atributo para a superclasse. Do mesmo jeito, se a gente for ler essa igualdade aí da direita para a esquerda, a gente tem uma outra pré-condição, que é o seguinte: eu só posso baixar o atributo da superclasse para a subclasse se ele não é usado por nenhum objeto de outra subclasse de B. Se ele é usado por um objeto, digamos, de uma subclasse D, na hora que eu baixo ele da superclasse B para a subclasse C, eu invalido o uso dele. É como se esse atributo deixasse de existir nas outras subclasses de B. Então, eu só posso baixar a declaração desse atributo de A, esse atributo A da classe B para a classe C, se esse atributo só for usado apenas por C e pelas subclasses de C. Então isso é só um exemplo para a gente mostrar que todas essas refatorações elas têm pré-condições, e se a gente não obedece essas pré-condições, a gente pode obter como resultado um programa inválido que não compila,
ou mesmo um programa que compila, mas que altera o comportamento do programa original. Isso é válido para esse exemplo específico aí que a gente deu, de mexer, de mover declarações de atributo para uma subclasse ou para uma superclasse, certo? Mas também se aplica a outras refatorações, inclusive aquela extract class que a gente mencionou antes, tá? Então, se a gente não observa essas pré-condições, a gente pode ter problemas durante o desenvolvimento. Inclusive, algumas das ferramentas que implementam refatorações, algumas das IDEs que implementam essas refatorações automaticamente, elas não verificam todas essas pré-condições. Então, tem um risco também em você usar as IDEs. Você deve usar a IDE, mas não deve se confiar, certo? Que após aplicar a refatoração, você tem um programa válido ou que preserva o comportamento do original. Você tem que ter cuidado extra com isso.